Ela saiu de casa ao amanhecer, com uma mala velha de papelão amarrada com barbante, o ventre crescido de 8 meses e um silêncio pesado no coração. A madrasta, Dona Isadora, havia fechado o portão de madeira atrás dela, sem uma única palavra de despedida, apenas com o som seco da tranca, que ecoou na rua de terra como uma sentença. O pai, seu Ramiro, um homem bom, mas de ombros curvados pela vida e pela esposa, ficou parado na janela, olhando para um ponto qualquer no horizonte, incapaz de encontrar a voz ou a coragem para defender a própria filha. Lia caminhou o dia inteiro, sentindo o sol do sertão castigar sua pele e o peso do mundo em suas costas. E foi só quando a noite começou a cair, quando o desespero ameaçou engolir suas últimas forças, que ela viu, entre a vegetação seca da caatinga, um telhado quebrado e uma porteira caída. Um sítio que o tempo esqueceu. E foi ali, naquele lugar de abandono, ao lado de uma vaca tão magra e solitária quanto ela, que tudo, absolutamente tudo, começou a mudar. Se você acredita que até nos lugares mais esquecidos a esperança pode brotar e que a força de uma mãe é capaz de transformar o deserto em um lar, então já fortaleça a nossa história com a sua curtida e se inscreva agora mesmo para acompanhar nossas histórias maravilhosas. Comente aqui embaixo de que cidade você está nos assistindo, para que saibamos até onde a história de coragem de Lia pode chegar. E claro, fique comigo até o final, porque a jornada desta mulher é uma lição de fé e resiliência que você não vai esquecer. No coração do sertão brasileiro, onde a vida é talhada pela seca e pela fé, Lia cresceu como uma flor de mandacaru, resistente, silenciosa e acostumada à aspereza. A mãe partiu cedo, levada por uma febre que os curandeiros não souberam nomear, deixando Lia com um pai de coração bom, mas de espírito cansado. Seu Ramiro, um pequeno comerciante, nunca se recuperou da perda. E quando Isadora chegou à sua vida, uma viúva de fala mansa e olhar calculista, ele viu nela não um novo amor, mas um alívio. Entregou a ela as chaves da casa e, sem perceber, a chave da própria vontade. Isadora nunca foi abertamente cruel. Sua maldade era mais fina, mais cortante. Era a maldade do silêncio, do prato de comida servido com um suspiro de enfado, do elogio nunca dito, do olhar que media Lia de cima a baixo e a considerava um fardo. Lia aprendeu a viver nas sombras da própria casa, a não pedir, a não esperar, a não sonhar. O amor, quando apareceu, veio como uma chuva rápida no meio da seca, inesperado e avassalador. Jonas era um vaqueiro de uma fazenda vizinha, um rapaz de sorriso fácil e mãos calejadas, que viu em Lia a beleza que ela mesma não sabia que possuía. O namoro foi breve, escondido, vivido nos poucos momentos em que ela conseguia escapar do olhar vigilante de Isadora. A promessa de casamento, de uma vida longe dali, foi a primeira luz de esperança no horizonte de Lia. Mas a vida no sertão costuma ser dura. Jonas, em uma viagem com a comitiva para levar o gado, foi pego por uma doença súbita. A notícia chegou semanas depois, trazida por um tropeiro amigo. Ele não havia resistido. E Lia, além da dor do luto, descobriu que carregava no ventre o último fruto daquele amor. A gravidez foi a arma que Isadora esperava. A barriga crescente de Lia era a prova visível da vergonha, o argumento perfeito para executar um plano que ela vinha nutrindo há anos, ter a casa e a pequena venda do marido só para si. A pressão sobre Ramiro foi sutil, mas implacável. O que as pessoas vão dizer, Ramiro? Uma moça solteira, grávida, debaixo do nosso teto, é uma desonra para a nossa família. Ramiro, encurralado entre a lealdade à filha e o medo da esposa, escolheu o silêncio. E o silêncio, naquele caso, foi uma concordância. A expulsão foi um ato de uma frieza cirúrgica. Naquela madrugada, Isadora a acordou com um toque no ombro. Está na hora, menina. Já preparei suas coisas. A mala de papelão, com suas poucas roupas e um cobertor fino, estava ao lado da cama.
Não houve gritos, não houve discussão. Apenas a ordem final, dada com a calma de quem sabe que venceu. Lia olhou para o pai, uma última vez, buscando um gesto, uma palavra. Mas ele apenas desviou o olhar derrotado, e ela entendeu. Não havia mais lugar para ela ali. Com a dignidade que lhe restava, ela pegou a mala e saiu. O portão se fechou, e o som da tranca foi o ponto final em sua antiga vida. Ela começou a caminhar pela estrada de terra, a poeira subindo e grudando em seus pés descalços. O sol nasceu, impiedoso, e com ele veio a sede. As poucas portas em que bateu se fecharam. A visão de uma jovem grávida e sozinha despertava mais desconfiança do que compaixão. Ao meio-dia, ela parou debaixo de um juazeiro, a única sombra em quilômetros. Sentou-se na terra seca, a cabeça girando de fraqueza. Abriu a mala e pegou o único tesouro que havia conseguido trazer. A Bíblia pequena e gasta de sua mãe. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda pulsavam com vida. Seus olhos caíram sobre um versículo que sua mãe havia sublinhado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela fechou os olhos e orou, não com palavras, mas com o coração. Uma súplica silenciosa por força, por um sinal, por um refúgio. Depois de descansar, ela se levantou e continuou a caminhar, sentindo que, de alguma forma, não estava mais completamente sozinha. Foi no final da tarde, quando suas pernas mal a obedeciam e a noite ameaçava cair, que ela viu a porteira caída. O caminho que levava para dentro estava quase coberto pelo mato, mas era um caminho. A curiosidade, misturada ao desespero, a fez entrar. O sítio era a imagem do abandono. A casa de taipa, com o telhado furado e as janelas vazias, parecia um esqueleto no meio da paisagem seca, mas estava de pé. E ao lado da casa, em um curral improvisado com a cerca quebrada, estava ela, uma vaca. Era magra, os ossos do quadril saltados, a pelagem sem brilho. Ela olhou para Lia com olhos grandes, tristes e profundos, e naquele olhar Lia viu um espelho de sua própria alma. Duas fêmeas, uma grávida de um filho, a outra talvez seca pela fome, ambas abandonadas à própria sorte. A vaca mugiu, um som baixo e melancólico, como se a reconhecesse, como se dissesse: "Eu também estou aqui, eu também estou sozinha." Lia se aproximou devagar do curral improvisado, não querendo assustar o animal. A vaca, que ela decidiu em seu coração chamar de Esperança, apenas a observou, sem se mover, como se não tivesse energia para temer. O úbere dela estava murcho e seco. Estava claro que não dava leite há muito tempo, provavelmente pela falta de água e de pasto decente. A prioridade número 1, Lia entendeu, era a mesma para as duas: encontrar água. Ela deixou a mala de papelão na varanda da casa em ruínas e começou a explorar. O terreno era seco, a vegetação era atípica da caatinga, resistente e espinhosa. A lógica dizia que, se um dia houve um sítio ali, deveria haver um poço ou uma cisterna em algum lugar. Ela caminhou em círculos ao redor da casa, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e uma determinação recém-descoberta. O sol poente pintava o céu de laranja e roxo, e a urgência da noite que se aproximava a impulsionava. Atrás da casa, quase engolida por uma moita de xique-xique, ela encontrou. Não era um poço, mas uma cisterna de alvenaria, com uma tampa de cimento pesada e rachada. A esperança saltou em seu peito. Com toda a força que lhe restava, ela empurrou a tampa. A fenda se abriu o suficiente para que ela pudesse olhar para dentro. A escuridão era profunda. Ela pegou uma pequena pedra e a deixou cair. Esperou, prendendo a respiração. Segundos depois, ouviu o som. O eco inconfundível e musical de pedra batendo em água. Um choro de alívio escapou de seus lábios. Havia água. Ela não sabia se era limpa, se era potável, mas era água. O problema seguinte era como tirá-la de lá. Não havia balde, nem corda, nem nada.
A noite estava caindo rápido e o frio do sertão começava a se instalar. Ela voltou para a casa e, em um dos cômodos vazios, encontrou o que precisava. Uma lata de metal grande e enferrujada, que um dia deve ter guardado querosene, e um pedaço de arame grosso e retorcido. Com as mãos doloridas, ela desentortou o arame, prendeu-o na alça da lata e o testou, puxando com força. Parecia firme. Voltou à cisterna. A primeira tentativa foi um fracasso. A lata, leve demais, boiava na superfície. Frustrada, ela tentou de novo, sacudindo o arame para forçar a lata a virar e encher. Depois de vários minutos de esforço, ela conseguiu. Puxou a lata para cima, o peso da água exigindo cada grama de sua força. A água era um pouco turva, mas não tinha cheiro ruim. A primeira a beber seria esperança. Lia carregou a lata pesada até o curral e a despejou em um coxo de madeira rachado. A vaca se aproximou e bebeu com uma avidez desesperada, o som de sua língua na água ecoando no silêncio. Quando terminou, ela levantou a cabeça e soltou um mugido baixo, que soou a Lia como um obrigado. Só então Lia se permitiu beber. Usou as mãos em concha, sentindo a água fria e terrena matar uma sede que ela nem sabia que era tão profunda. Naquela noite, seu jantar foi uma das poucas laranjas cravo que encontrou em uma árvore quase seca nos fundos do terreno. A fruta era pequena e um pouco amarga, mas para ela foi um banquete. Seu leito foi um monte de folhas secas que ela juntou em um canto da sala, usando o cobertor fino da mala para se proteger do frio que vinha do chão de terra batida. Antes de dormir, ela abriu novamente a Bíblia de sua mãe. A luz da lua, entrando pela janela vazia, iluminava as páginas. Ela leu em voz baixa, para si mesma e para o filho em seu ventre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. As palavras a acalmaram. Ela não estava em um hotel de luxo, mas tinha um teto. Não tinha uma mesa farta, mas tinha fruta e água. E não estava completamente sozinha. Tinha a Deus, tinha seu filho e tinha esperança. A vaca magra que, como ela, se recusava a desistir. Com esse pensamento, ela adormeceu. Um sono pesado e exausto, o primeiro em seu novo e improvável lar. Os dias seguintes foram uma batalha constante pela sobrevivência, mas uma batalha que, pela primeira vez, estava em suas mãos. A rotina era simples e brutal. Acordar antes do sol, tirar água da cisterna para si e para a esperança, procurar por comida. Ela descobriu que, além das laranjas, havia pés de palma que, com cuidado para tirar os espinhos, serviam de alimento para a vaca. E, em uma de suas explorações, encontrou um pé de macaxeira, cujas raízes, depois de cozidas por horas no fogo que aprendeu a fazer com pedras e palha seca, se tornavam um alimento substancioso. A casa, aos poucos, começou a ganhar um ar de lar. Lia limpou os cômodos, remendou o que podia e usou um facão enferrujado que encontrou para cortar o mato ao redor, criando um espaço seguro. A cada pequena melhoria, ela sentia uma onda de orgulho. Aquilo não era uma herança, não era um presente, era uma conquista. A relação com esperança se aprofundou. A vaca agora a seguia pelo sítio, um companheiro silencioso. Lia conversava com ela enquanto trabalhava, contando seus medos, seus sonhos, falando sobre o bebê, e o animal parecia ouvir com seus olhos grandes e pacientes. Em uma manhã, cerca de uma semana depois de sua chegada, algo mudou. Ao se aproximar de Esperança, Lia notou que o úbere da vaca não estava mais murcho. Estava um pouco mais cheio, menos flácido. Com o coração na boca, ela tentou ordenhá-la usando a lata de metal como balde. Suas mãos eram desajeitadas, inexperientes, mas depois de algumas tentativas, um fio branco e fino de leite esguichou em sua mão. E depois outro, e mais outro. Ela conseguiu tirar menos de um copo de leite, um líquido ralo, mas era leite, leite de verdade.
Ela bebeu ali mesmo, sentindo o gosto morno e adocicado. Era o alimento mais rico que ela provava em semanas. Naquele momento, ela entendeu. Ao salvar a vida daquela vaca, ela estava, na verdade, salvando a sua própria e a de seu filho. A terra, a água e a companhia daquele animal estavam lhe dando de volta a chance de viver. A esperança, que antes era apenas o nome de uma vaca, estava se tornando real. O leite de esperança, mesmo que pouco, transformou a rotina de Lia. Aquele copo diário de alimento rico e morno era um milagre que lhe dava força e nutria o bebê em seu ventre. A vaca, sentindo a melhora em seu próprio corpo, parecia mais viva. Seu mugido já não era tão melancólico, e ela caminhava com mais firmeza, sempre perto de Lia, como uma guardiã silenciosa. Com a energia renovada, Lia voltou sua atenção para a terra. Ela sabia que não podia viver apenas de raízes e frutas. Precisava plantar. Usando o facão enferrujado, ela começou a limpar uma área perto da casa, onde o sol batia pela manhã. O trabalho era lento e árduo. A terra era dura, compactada por anos de seca e abandono. A cada golpe, a barriga pesava e as dores nas costas a forçavam a parar e respirar. Foi durante um desses momentos de descanso, sentada na terra seca, que ela ouviu um som que não era o do vento ou dos pássaros. Era o som de um assobio, uma melodia simples e antiga que vinha se aproximando. Seu coração gelou. Seria alguém vindo expulsá-la? Ela se levantou com dificuldade, colocando-se instintivamente na frente do caminho que levava à sua casa, como uma leoa protegendo seu território. Da vegetação surgiu um homem. Era idoso, talvez com seus 70 anos, de pele escura e enrugada como couro seco, e olhos incrivelmente claros e vivos. Usava um chapéu de couro surrado, uma camisa de algodão remendada e carregava um pequeno saco de estopa no ombro. Ele parou ao vê-la, o assobio cessando. Ele não parecia surpreso, apenas curioso. "Boa tarde, minha filha", ele disse, a voz rouca como a terra seca, mas sem qualquer traço de ameaça. "Boa tarde, senhor", respondeu Lia, a mão protetoramente sobre a barriga. "Vi fumaça daqui a uns dias. Pensei que o sítio do velho Inácio tinha pegado fogo, mas parece que pegou, foi vida de novo", ele disse olhando ao redor, para o mato cortado, para a vaca no curral. "O senhor conheceu quem morava aqui?", perguntou Lia. "Conheci. Inácio era um homem bom, mas a seca e a solidão levaram ele embora há muitos anos. Desde então, só o tempo morava aqui." Ele olhou para a enxada improvisada de Lia e para o pequeno pedaço de terra que ela havia limpado. "A senhora está se esforçando à toa. Essa terra aí é cansada. Não vai dar nem mato direito." O coração de Lia afundou. O velho, percebendo o desânimo no rosto dela, apontou com o queixo para uma área mais baixa, quase escondida, onde o terreno formava uma pequena depressão. "Tá vendo ali? Onde o chão é mais escuro? Ali é o começo de um leito de riacho seco. A água passa por baixo da terra. É o que a gente chama de veia d'água. Se cavar ali, a terra é outra. É terra que guarda a umidade da noite. É terra que lembra da chuva." Ele se aproximou, abriu seu saco de estopa e tirou um punhado de sementes. Eram sementes de jerimum e de feijão de corda. "Isso aqui não precisa de muita água, só de teimosia. Igual a gente", ele disse, colocando as sementes na mão de Lia. "Meu nome é Sebastião", ele se apresentou. "Moro a 1 légua daqui. Se precisar de alguma coisa que a terra não dá, pode me procurar. Eu sou Lia e eu não tenho como pagar pelas sementes, seu Sebastião." Ele deu um sorriso que enrugou todo o seu rosto. "A terra não cobra pela semente, minha filha. Ela só pede o trabalho. O pagamento é a colheita." Ele olhou para a vaca. "E cuide bem dessa bicha. Um animal no quintal é a promessa de que nunca se está completamente sozinho." Sem mais cerimônia, ele se virou e começou a caminhar de volta pelo caminho de onde veio, o assobio recomeçando, suave, até desaparecer na distância. Lia ficou ali, parada, com as sementes na mão.
Aquele encontro foi como a água na cisterna, uma resposta inesperada às suas orações. Um anjo em forma de um velho sertanejo. Seguindo o conselho de seu Sebastião, ela começou a trabalhar na nova área. E ele tinha razão. A terra ali era diferente, mais macia, mais escura, mais viva. Com a ajuda de um pedaço de madeira que afiou para usar como pá, ela preparou os canteiros. Plantou as sementes com um cuidado religioso, cobrindo-as com a terra boa, como se estivesse aninhando seus próprios sonhos. Os dias se passaram em uma nova rotina: cuidar de Esperança, buscar água e cuidar da horta. Todas as manhãs, ela ia até os canteiros, procurando por um sinal. E então, em uma manhã, ela viu pequenos brotos verdes, quase imperceptíveis, rompendo a superfície da terra. Lia se ajoelhou, o coração transbordando. Tocou as pequenas folhas com a ponta dos dedos. Era a vida, explodindo no meio da secura. Era a prova de que o conselho do velho era sábio, de que a terra era generosa, de que sua fé e seu trabalho não eram em vão. Naquela tarde, ela abriu a Bíblia de sua mãe e leu um trecho que parecia falar diretamente com ela, pois há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Ela olhou para sua horta, para os pequenos brotos verdes e sorriu. Ela era como aquela árvore. Havia sido cortada, deixada para morrer no pó, mas ao cheiro das águas, ao encontrar aquele refúgio e a bondade de um estranho, ela estava brotando novamente, mais forte, mais resiliente, pronta para dar ramos como uma planta nova. O tempo no sertão tem seu próprio ritmo, marcado pelo sol e pela lua, não pelo relógio. As semanas se transformaram em meses, e a vida no sítio da Esperança, como Lia agora o chamava em seu coração, se estabeleceu. A horta, antes apenas uma promessa, tornou-se um pequeno milagre verde no meio da paisagem árida. Os pés de gerimum se espalharam pelo chão, suas flores amarelas se abrindo para o sol, e os primeiros frutos começaram a se formar, redondos e saudáveis. O feijão de corda crescia em fileiras, suas vagens se enchendo, prometendo alimento e sustento. Lia trabalhava todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Sua barriga, agora no 9º mês, era um peso constante, mas ela havia aprendido a se mover com uma nova economia de gestos, a respeitar os limites de seu corpo. O trabalho na terra não era mais um fardo, mas uma meditação. Cada planta que ela regava, cada erva daninha que arrancava, era um ato de fé no futuro, uma aposta na vida. Esperança, a vaca, estava irreconhecível. Com o pasto que Lia limpava e a palma que lhe dava, ela engordou. Sua pelagem ganhou brilho, e a quantidade de leite que dava todas as manhãs aumentou, tornando-se a principal fonte de proteína e força para Lia e para o bebê que crescia forte em seu ventre. Seu Sebastião continuava suas visitas esporádicas. Ele nunca chegava de mãos vazias. Trazia um pedaço de rapadura, um punhado de sal, uma faca mais afiada. E com suas poucas palavras, ensinava lições valiosas. Ensinou-a a identificar os sinais de chuva no comportamento das formigas, a fazer um chá com a casca da aroeira para curar feridas, a trançar a palha do milho para fazer cestos. Ele não dava o peixe, ensinava a pescar, e ao fazer isso devolvia a Lia uma dignidade que valia mais que qualquer esmola. A solidão, que no início era uma presença assustadora, transformou-se em uma companheira silenciosa. Lia aprendeu a apreciar o silêncio do sertão, a conversar com Deus em suas orações noturnas, a encontrar alegria nas pequenas coisas, o sabor de um gerimum cozido no fogo, o cheiro da terra molhada depois de um sereno raro, o som da respiração de seu filho se movendo dentro dela. O medo do parto, no entanto, era uma sombra constante. Ela estava completamente sozinha. Seu Sebastião morava longe demais para ouvir um grito de socorro e não havia vizinhos mais próximos. Ela se preparou como pôde,
guardando água limpa, panos que ferveu e deixou secar ao sol, e uma coragem que ela pedia a Deus todas as noites. A noite em que a pequena Luzia decidiu vir ao mundo foi uma noite de lua nova, escura e sem estrelas. Lia sentiu a primeira dor forte enquanto recolhia a roupa do varal improvisado. Ela soube imediatamente. Era a hora. O pânico tentou se instalar, mas ela o empurrou para longe. Respirou fundo e se concentrou no que precisava fazer. Levou esperança para o curral, garantindo que ela tivesse água e comida suficiente. Acendeu o fogo, aqueceu água. Preparou seu leito de folhas e panos no canto mais limpo da casa. As dores vinham em ondas, cada vez mais fortes, mais próximas. Na solidão daquela casa de taipa, a luta de Lia foi primal, uma batalha travada entre a dor, o medo e a força inabalável de uma mãe. Ela se agarrou às palavras da Bíblia que havia memorizado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ela gritou, chorou, orou. Conversou com a filha que ainda não havia nascido, pedindo que ela viesse, que fosse forte. Lá fora, Esperança mugia, inquieta, como se sentisse a agonia de sua companheira humana. E então, no auge da madrugada, após horas de uma luta que pareceu durar uma eternidade, o milagre aconteceu. Com um último esforço que tirou todas as suas forças, Lia trouxe sua filha ao mundo. O choro da bebê, forte e agudo, rasgou o silêncio da noite. Exausta, tremendo, mas inundada por um amor que transcendia toda a dor, Lia pegou a pequena criatura em seus braços. Era uma menina, perfeita, saudável, Luzia. Ela sussurrou o nome que havia escolhido. Minha pequena luz. Ela limpou a bebê com os panos quentes, a amamentou pela primeira vez, e as duas adormeceram juntas, mãe e filha, duas sobreviventes no coração do sertão. Na manhã seguinte, quando seu Sebastião, seguindo seu costume, veio ver como as coisas estavam, ele encontrou uma cena que o fez parar no meio do caminho. Lia estava sentada na porta de casa, com a pequena Luzia nos braços, e Esperança deitada ao seu lado, a cabeça no colo de Lia, como um cão de guarda. A imagem era de uma paz e uma força tão profundas que parecia uma pintura sagrada. Uma Madonna do sertão com seu bebê e seu anjo da guarda de 4 patas. Ele se aproximou devagar, tirando o chapéu. Nasceu, ele disse, a voz embargada. Nasceu, seu Sebastião. É uma menina, Luzia. Ele olhou para a criança, para o rostinho enrugado, e um sorriso raro e genuíno iluminou seu rosto. Luzia, um bom nome. Chegou para iluminar o que estava escuro. Ele estendeu um dedo calejado e tocou a mãozinha da bebê, que se fechou ao redor dele. Naquele momento, Lia, com sua filha nos braços, ao lado de sua vaca fiel e sob o olhar protetor de seu velho amigo, soube que não estava mais sozinha. Ela havia construído, no meio do nada, uma família improvável, forjada na poeira, na fé e na teimosia de viver. A jornada havia sido brutal, mas a recompensa era infinita. A chegada de Luzia transformou a rotina do sítio em uma sinfonia de novas tarefas e novas alegrias. Lia, que pensava já ter conhecido o limite de sua força, descobriu uma nova reserva de energia, alimentada pelo amor incondicional por sua filha. Os dias eram longos, começando antes do sol e terminando muito depois dele, mas não havia mais o peso da solidão. Cada tarefa era feita com um propósito renovado, garantir o futuro daquela pequena vida que dependia inteiramente dela. A horta, que antes era apenas para subsistência, tornou-se o centro de um pequeno empreendimento. Com as técnicas que seu Sebastião lhe ensinava, Lia aprendeu a fazer o rodízio de culturas, a usar o esterco de Esperança como adubo natural e a aproveitar ao máximo cada gota de água da cisterna. A produção aumentou de forma surpreendente. Os jerimuns eram grandes e doces, o feijão era farto,
e ela começou a cultivar quiabo, maxixe e pimentas, que se adaptaram bem ao solo do sertão. Uma vez por semana, ela enchia os cestos que aprendeu a trançar e caminhava até o pequeno vilarejo. No início, as pessoas a olhavam com uma mistura de pena e desconfiança, mas a qualidade de seus produtos falava por si. Os vegetais eram frescos, cultivados sem veneno e tinham o sabor autêntico da terra. Logo, a moça do sítio do Inácio, como era conhecida, ganhou uma clientela fiel. Com o pouco dinheiro que ganhava, ela comprava sal, querosene para o lampião e tecidos para fazer roupas para Luzia. Cada moeda guardada em um pote de barro era uma pequena vitória, um símbolo de sua independência. Ela não dependia de ninguém. Tudo que tinha era fruto de seu suor, de sua fé e da generosidade da terra. Seu Sebastião tornou-se a figura de avô que Luzia nunca teria. Ele passava horas no sítio, às vezes apenas sentado na varanda, observando a menina engatinhar pela terra, outras vezes trazendo um brinquedo simples que ele mesmo fazia com madeira ou palha. Ele ensinou Lia a fazer queijo com o leite de esperança, um queijo curado, saboroso, que logo se tornou um dos produtos mais procurados na feira. A casa, que era uma ruína, foi se transformando. Com a ajuda de seu Sebastião, eles consertaram o telhado, usando barro e palha, uma técnica antiga que ele conhecia. As janelas ganharam caixilhos novos, feitos da madeira de uma árvore que havia caído. Lia caiu as paredes com cal, e a casa ficou branca e limpa, um ponto de luz na paisagem seca. O Sítio da Esperança fazia jus ao seu nome. Era um oásis de vida e de trabalho duro no meio do sertão. A história de Lia tornou-se uma espécie de lenda na região. A mulher que foi expulsa grávida e que, sozinha, transformou um sítio abandonado em um lugar próspero. Ela era um exemplo de força e resiliência, especialmente para as outras mulheres do vilarejo, que viam nela a prova de que era possível vencer, mesmo nas condições mais difíceis. Lia está construindo sua fortaleza, tijolo por tijolo, com fé e trabalho. Se a jornada dela até aqui já te inspirou, imagine o que ainda está por vir. Mas antes, queremos saber o que você está achando da transformação de Lia. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião nos fortalece. E não saia daí, porque o passado está prestes a bater à sua porta. Enquanto a vida de Lia florescia, a vida na casa de seu pai tomava o caminho inverso. A venda, que antes era o coração do pequeno comércio local, começou a decair. Sem a presença gentil de Lia e com a má administração de Isadora, que tratava os clientes com a mesma frieza com que tratava a enteada, as pessoas começaram a procurar outros lugares. Seu Ramiro, consumido pela culpa e pela submissão, parecia envelhecer a olhos vistos. Ele se tornou uma sombra dentro da própria casa, um homem que havia perdido o respeito de todos e, principalmente, o respeito por si mesmo. A notícia da prosperidade de Lia, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de Isadora. No início, ela não acreditou. Aquela inútil, vivendo de esmolas, isso sim, ela dizia com desdém. Mas os relatos eram consistentes. Falavam da horta farta, do queijo famoso, da casa branca e limpa. A inveja, um veneno que sempre correu nas veias de Isadora, começou a borbulhar. Como aquela menina que ela havia jogado fora como um lixo, ousava ser feliz. Como ela ousava prosperar sem ela, sem a ajuda de sua família. Para Isadora, a felicidade de Lia era uma afronta pessoal. E em sua mente distorcida, ela começou a traçar um plano. Se Lia tinha algo de valor, esse valor, por algum direito torto que só existia em sua cabeça, também lhe pertencia. Um dia, ela usou sua arma mais eficaz, a manipulação. "Ramiro, você não tem vergonha?" ela disse ao marido com uma falsa preocupação. Sua filha por aí passando necessidade, com uma criança nos braços. E você aqui sem fazer nada. As pessoas estão comentando, dizendo que você é um pai sem coração. Precisamos ir até lá, ver como ela está. Levar uma ajuda. É nossa obrigação.
Ramiro, fraco e desesperado por uma chance de aliviar sua consciência pesada, concordou. Ele não percebeu a maldade por trás das palavras da esposa. Ele viu ali uma oportunidade de redenção, uma chance de, talvez, consertar o erro que o assombrava todas as noites. E assim, em uma manhã ensolarada, uma pequena carroça, levando Isadora e Ramiro, tomou o caminho da estrada de terra em direção ao sítio da Esperança. Isadora ia com o coração cheio de inveja e um plano de usurpação. Ramiro ia com o coração cheio de culpa e uma frágil esperança de perdão. E Lia, que regava sua horta com Luzia brincando em um cercadinho ao seu lado, estava prestes a receber a visita que mais temia. O passado, que ela havia trabalhado tanto para enterrar, estava voltando para assombrá-la. O som das rodas da carroça na estrada de terra foi o primeiro aviso. Lia ergueu a cabeça, o coração imediatamente em alerta. Não era o som do cavalo de seu Sebastião, era diferente. Ela pegou a pequena Luzia do cercadinho e a segurou no colo, caminhando até a frente da casa. Seus olhos se estreitaram para ver quem se aproximava. Quando a carroça parou em frente à sua porteira e ela viu as figuras de seu pai e de Isadora, um frio percorreu sua espinha. Por um instante, ela foi transportada de volta para aquela madrugada de expulsão, para o sentimento de abandono e desamparo. Mas foi só por um instante. A mulher que estava ali agora, com uma filha nos braços e os pés firmes na terra que ela mesma cultivou, não era mais a mesma menina assustada. Isadora desceu da carroça com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela olhou ao redor, para a casa caiada, para a horta viçosa, para a vaca gorda pastando tranquilamente. A expressão dela era de uma surpresa mal disfarçada, misturada com uma pontada de cobiça. Lia, minha querida, viemos te ver, ela disse, a voz falsamente doce, como se fossem a família mais feliz do mundo. Seu Ramiro desceu em seguida, o chapéu nas mãos, os ombros curvados, incapaz de encarar a filha nos olhos. Lia não se moveu. Permaneceu na varanda, com Luzia em seus braços, uma rainha em seu pequeno castelo. "O que vocês querem aqui?" ela perguntou, a voz calma, mas sem calor. "Ora, que pergunta? Viemos ver você, a nossa neta", disse Isadora, tentando se aproximar. "Soubemos que você estava se virando. Ficamos tão preocupados. Viemos trazer ajuda." Ela apontou para uma cesta na carroça, que continha alguns pães e frutas, uma oferta patética diante da abundância que a horta de Lia exibia. "Preocupados?" Lia repetiu, a palavra soando como um insulto. "Vocês não estavam preocupados quando me jogaram na estrada, grávida de 8 meses. Vocês não estavam preocupados quando eu passei fome e sede. Vocês não se preocuparam em saber se eu estava viva ou morta. Águas passadas, minha filha", disse Isadora com um gesto displicente. "As pessoas cometem erros, o importante é perdoar. Seu pai estava muito arrependido, não é, Ramiro?" Ramiro finalmente levantou o olhar, os olhos cheios de uma dor e uma vergonha profundas. "Lia, me perdoe", ele sussurrou, a voz embargada. Lia olhou para o pai e seu coração se partiu. Ela via a fraqueza, a culpa, mas também via o homem que, um dia, a amou. Mas antes que pudesse responder, Isadora tomou a frente, revelando seu verdadeiro plano. "Nós conversamos, Lia, e decidimos que não é certo você viver aqui sozinha nessas condições. É perigoso, e essa terra nem é sua. Nós vamos te levar de volta para casa. Você pode nos ajudar na venda e nós te damos uma parte para você recomeçar em outro lugar. É o mais justo, não acha?" A proposta era tão absurda, tão descarada, que Lia quase riu. Eles não vieram para ajudar, vieram para tomar. Viram que o sítio inútil havia se tornado produtivo e queriam sua parte. "Esta é a minha casa agora, Isadora", disse Lia, a voz firme como uma rocha. "Eu a construí com meu suor e minhas lágrimas. Cada planta nesta horta, cada telha neste teto, fui eu que coloquei no lugar. Vocês não têm direito a nada aqui." "Direito? Que direito você tem?" Isadora retrucou.
a máscara de bondade finalmente caindo, revelando a face da inveja. Você é uma invasora. Esta terra tem dono. E se você não sair por bem, nós vamos chamar as autoridades e te tirar daqui à força, sua ingrata. Autoridades? Uma terceira voz, grave e calma, se juntou à conversa. Todos se viraram. Parado na lateral da casa, com os braços cruzados e uma expressão que não prometia nada de bom, estava seu Sebastião. Ele havia chegado por sua trilha habitual e ouvira a parte final da conversa. A única autoridade que vocês deveriam chamar é a de Deus, para pedir perdão pelo que fizeram com esta moça, disse ele, caminhando lentamente até ficar ao lado de Lia. E quem é você, seu velho intrometido? Cuspiu Isadora. Eu sou testemunha, respondeu Sebastião com simplicidade. Testemunha da crueldade de vocês e da força desta mulher, e testemunha de que esta terra não está abandonada. Ela tem quem a defenda. Isadora riu, um som agudo e desagradável. Você, um velho que mal se aguenta em pé, o que vai fazer? Seu Sebastião não respondeu com palavras. Ele apenas olhou para a estrada, e ao longe um som começou a se formar, o som de um motor potente. Uma caminhonete nova e robusta apareceu na curva, levantando poeira. Ela parou atrás da carroça de Ramiro e Isadora. Da caminhonete desceu um homem alto de meia idade, vestido com as roupas limpas de quem vem da cidade. Ele caminhou a passos largos e firmes em direção ao grupo. Seu Cândido! Exclamou Isadora, surpresa e subitamente insegura. Ela conhecia o dono das terras de vista, o homem recluso que nunca aparecia. Seu Cândido não olhou para ela. Seus olhos foram direto para Lia e para a criança em seus braços. Ele então se virou para Isadora e seu rosto era uma máscara de desprezo. Eu soube que a senhora andava espalhando boatos sobre a minha propriedade, ele disse, a voz calma, mas cortante. E soube que veio aqui hoje para ameaçar a minha inquilina. Inquilina? Gaguejou Isadora. Ela é uma invasora. Não, disse Cândido com uma finalidade que encerrou a discussão. Ela é minha convidada. E a partir de hoje, ela é a administradora oficial deste sítio, com um contrato e um salário. Ele se virou para Lia. Se você aceitar, é claro. Lia olhou para ele, chocada e grata. Isadora ficou pálida. Seu plano havia desmoronado de forma espetacular. Agora, continuou Cândido, a voz endurecendo, eu quero que a senhora e seu marido saiam da minha propriedade. E se eu ouvir mais um boato, mais uma ameaça, ou se vocês chegarem a 1 metro desta porteira novamente, não serão as autoridades que eu vou chamar. Serei eu mesmo que virei falar com vocês. E eu garanto que não serei tão educado. A ameaça, vinda daquele homem silencioso e poderoso, era mais assustadora do que qualquer grito. Isadora, derrotada e humilhada, subiu na carroça, puxando Ramiro, que parecia uma estátua de vergonha. Sem uma palavra, eles foram embora, deixando para trás apenas o silêncio e a poeira. A justiça havia sido feita. A poeira levantada pela carroça de Isadora e Ramiro baixou lentamente, mas o silêncio que ficou era diferente. Era um silêncio de paz, de vitória. Lia, ainda com a pequena Luzia nos braços, olhou para seu Cândido e para seu Sebastião, os 2 homens que, de formas diferentes, se tornaram os pilares de sua nova vida. As palavras pareciam insuficientes. Eu não sei como agradecer. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Seu Cândido, o homem de poucas palavras, apenas deu um leve sorriso, algo que Lia raramente via. A senhora não precisa agradecer. A senhora fez por esta terra mais do que eu fiz em anos. Eu é que sou grato. Ele olhou para a horta, para a casa limpa. Este lugar tinha morrido junto com a minha esposa. A senhora o trouxe de volta à vida. Dar-lhe a administração é o mínimo que posso fazer. É o justo. Seu Sebastião, com sua sabedoria ancestral, colocou a mão no ombro de Lia. A terra sempre devolve em dobro o que a gente dá para ela, minha filha. A senhora deu trabalho e amor. Agora está colhendo a paz. Naquela tarde, os 3 se sentaram na varanda como uma família improvável.
Cândido, o proprietário que reencontrou um propósito. Sebastião, o mentor que viu sua sabedoria florescer. E Lia, a matriarca que construiu um reino a partir do nada. Eles tomaram café, comeram o queijo que Lia havia feito e conversaram sobre o futuro, sobre a colheita, sobre a vida. Pela primeira vez, Lia não se sentia uma invasora ou uma convidada. Sentia-se em casa, mas em seu coração, uma última ferida ainda estava aberta. A imagem de seu pai, sendo arrastado pela carroça, o rosto uma máscara de vergonha e dor, não saía de sua mente. Uma semana depois, enquanto ela colhia feijão na horta, ela o viu. Seu Ramiro estava parado na estrada do lado de fora da porteira, olhando para ela. Ele não ousava entrar. Estava mais magro, os ombros ainda mais curvados. Ele ficou ali por quase 1 hora, apenas olhando como um peregrino diante de um santuário que não se sente digno de entrar. Lia sentiu o coração apertar. A raiva que sentia havia se dissipado, dando lugar a uma compaixão dolorosa. Ela entregou Luzia para seu Sebastião, que estava por perto, e caminhou lentamente até a porteira. "Pai!" ela disse, a voz suave. Ramiro ergueu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. "Minha filha, eu não vim pedir para entrar. Eu só precisava te ver se você estava bem." "Eu estou bem, pai. Estou muito bem." "A Isadora, ela foi embora," ele disse, a voz baixa. "Depois daquele dia, ela disse que não ia viver em uma cidade onde foi humilhada. Fez as malas e partiu. Eu estou sozinho agora." Havia um desamparo em sua voz que partiu o coração de Lia. "Eu sinto muito, pai." "Não sinta," ele disse, balançando a cabeça. "Eu colhi o que plantei. Eu fui fraco, Lia. Eu falhei com você, falhei com a memória da sua mãe. Eu deixei o medo me governar, e eu vou carregar essa vergonha pelo resto dos meus dias." Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o sol do meio-dia batendo sobre eles. "Eu me lembro," disse Lia, quebrando o silêncio, "quando eu era pequena e caí da goiabeira. O senhor correu, me pegou no colo e me levou para casa. O senhor cuidou do meu joelho ralado e me contou uma história para eu parar de chorar. Onde está aquele homem, pai?" Ramiro desabou em choro, um choro convulso, de um homem que segurou a dor por anos. "Eu não sei, minha filha. Eu acho que ele morreu junto com a sua mãe, e eu nunca soube como trazê-lo de volta." Lia sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Ela abriu a porteira. "Talvez ele não esteja morto. Talvez ele só esteja perdido. E talvez ele possa encontrar o caminho de volta." Ela estendeu a mão para ele. "Entra, pai. O café está no fogo, e a sua neta ainda não conhece o avô." Seu Ramiro olhou para a mão estendida da filha, depois para o rosto dela, um rosto que agora irradiava uma força que ele nunca possuiu. Ele segurou a mão dela como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Ele atravessou a porteira e, pela primeira vez, pisou no chão do lar que sua filha havia construído. Naquela tarde, a cena na varanda era de uma cura silenciosa. Seu Ramiro, sentado na cadeira de balanço, segurava a pequena Luzia no colo. Ele não dizia nada, apenas olhava para o rostinho da neta, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado. Era o choro do arrependimento, mas também o choro da redenção. Lia, sentada ao seu lado, apenas observava. Ela não disse "está tudo bem", porque ainda não estava. A cura de uma ferida tão profunda levaria tempo. Mas ela disse: "O Senhor é bem-vindo aqui." E isso era o começo de tudo. O perdão não foi uma explosão, mas uma semente plantada naquele dia que precisaria de tempo, paciência e amor para crescer. E ali, no sítio da esperança, eles tinham todo o tempo do mundo. Os anos que se seguiram foram a prova de que a semente do perdão, quando regada com paciência, pode florescer nos solos mais áridos. Seu Ramiro não voltou para a cidade. Ele ficou. No início, era um homem quieto, quase uma sombra, que ajudava em pequenas tarefas, como se tentasse pagar com trabalho a dívida que sentia ter com a filha.
Ele consertava as cercas, cuidava dos animais e passava horas com a neta, Luzia, contando-lhe as histórias de sua infância, as mesmas que um dia contou para Lia. Aos poucos, o homem de ombros curvados foi se endireitando. O convívio com a filha, com a neta e com a sabedoria silenciosa de seu Sebastião e seu Cândido foi curando sua alma. Ele voltou a sorrir, a contar casos, e a pequena Luzia cresceu tendo o amor de dois avós, o avô de sangue, que encontrou sua redenção, e o avô de coração, que foi seu primeiro anjo da guarda. O sítio da Esperança prosperou. Com a visão de Cândido e o trabalho incansável de Lia, eles expandiram a produção. Compraram mais algumas cabeças de gado, e o queijo de Lia se tornou famoso em toda a região. Mas a maior riqueza daquele lugar não estava na terra, mas nos laços que foram construídos. Eles se tornaram uma família grande, improvável, unida não por conveniência, mas por respeito, por cuidado e por um profundo amor. A cena final acontece em uma tarde de domingo, cerca de 5 anos depois. Uma grande festa junina está acontecendo no sítio. A casa está enfeitada com bandeirinhas e uma fogueira queima no centro do quintal. Vizinhos, amigos, trabalhadores, todos estão ali. A fartura é imensa, com comidas feitas dos produtos da própria fazenda. Lia, agora uma mulher de 30 e poucos anos, forte e serena, organiza a festa com um sorriso no rosto. Ela não é mais a menina assustada que chegou ali. É a matriarca, o coração daquela comunidade. Luzia, uma menina de 5 anos, corre pelo quintal, os cabelos presos com fitas coloridas, rindo alto enquanto brinca de pega-pega com outras crianças. Seu Ramiro, agora um senhor de cabelos brancos, mas de postura ereta, está na sanfona tocando uma música animada, algo que ele não fazia desde que sua primeira esposa era viva. Seus olhos brilham de uma alegria reencontrada. Seu Sebastião, sentado em um banco, conta histórias para um grupo de crianças que o ouvem fascinadas. E seu Cândido, ao lado de Lia, observa tudo com um olhar de profunda satisfação. Ele não é mais o homem amargurado e recluso. A alegria daquela família o contagiou, o curou. Em um momento, Lia se afasta da festa e caminha até a porteira. Ela olha para a estrada de terra, a mesma que um dia percorreu em desespero. Ela se lembra daquela versão de si mesma, grávida, sozinha, com o coração em pedaços. Ela se lembra da oração que fez, pedindo a Deus por um refúgio. Ela olha de volta para a festa, para a música, para os risos, para sua filha correndo feliz, para os 2 avós que a amam, para o amigo que se tornou seu parceiro de vida. E ela entende, Deus não lhe deu apenas um refúgio, Ele lhe deu um reino. Ela fecha os olhos e agradece em silêncio. Uma oração de pura gratidão, pela dor que a tornou forte, pelo abandono que a ensinou a se encontrar, pela terra seca que a ensinou a florescer, e pela vaca magra, Esperança, que já não estava mais entre eles, mas que foi o primeiro sinal de que, mesmo no fundo do poço, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. A câmera se afasta lentamente, mostrando a festa, o sítio próspero, a comunidade reunida. A história de Lia não era uma história de vingança contra quem a fez mal. Era uma história de construção. De como, a partir do abandono e da dor, com fé e trabalho, é possível construir não apenas um lar, mas um legado de amor, perdão e esperança. A menina que foi expulsa para o deserto havia se tornado a rainha de seu próprio oásis. A festa junina continuou noite adentro, iluminada pela fogueira e por um céu sertanejo incrivelmente estrelado. Quando os últimos convidados foram embora e o silêncio voltou a reinar, a família se reuniu na varanda. O cheiro de fumaça e de terra molhada pairava no ar. Luzia, cansada de tanto correr, adormeceu no colo de seu avô Ramiro. O velho sanfoneiro, que havia tocado com a alma a noite inteira, agora ninava a neta com um carinho que parecia querer compensar todos os anos de ausência. Seus dedos, que antes tremiam de culpa, agora repousavam com paz sobre os cabelos da menina.
Lia estava sentada ao lado de Cândido, ambos olhando para a fogueira que estalava suas últimas brasas. Seu Sebastião, com seu cachimbo apagado no canto da boca, observava a cena com a sabedoria de quem já viu muitas vidas se desenrolarem. Foi uma boa festa, disse Cândido, quebrando o silêncio. A melhor que este sítio já viu. Melhor até que as do meu tempo. É porque esta festa não foi só de comida e música, respondeu Sebastião com sua voz rouca. Foi festa de gratidão. E festa de gratidão tem outro sabor. Lia olhou para o pai, que agora chorava baixinho, um choro silencioso de felicidade, enquanto olhava para a neta em seu colo. Ela se levantou e foi até ele, colocando a mão em seu ombro. Obrigado, pai, ela disse. Ramiro ergueu os olhos, confuso. Obrigado? Pelo que, minha filha? Eu só te dei dor e vergonha. O senhor tocou a noite inteira. E eu não via o senhor tocar assim desde que a mamãe era viva. Hoje, a minha filha não viu apenas o avô dela. Ela viu o homem que a avó dela amou. E esse foi o maior presente que o senhor poderia me dar. As palavras de Lia foram o perdão final, a absolvição que Ramiro buscou por tanto tempo. Ele não conseguiu responder, apenas apertou a mão da filha sobre seu ombro, em um gesto que dizia tudo. Mais tarde, quando todos se preparavam para dormir, Lia caminhou com Cândido até a porteira do sítio. A lua cheia iluminava o caminho. Você se lembra do dia em que chegou aqui? Ele perguntou. Como eu poderia esquecer? Ela respondeu. Eu achei que era o fim do mundo. E hoje você é o centro deste mundo, ele disse, olhando para ela com uma admiração que ia além da amizade. Você me ensinou uma lição, Lia. Eu passei anos fugindo deste lugar, porque ele me lembrava da morte. Você chegou aqui fugindo da vida e me mostrou que este lugar, na verdade, é sobre renascimento. Ele pegou a mão dela. Eu sei que sua jornada foi solitária, e eu sei que você aprendeu a vencer sozinha, mas você não precisa mais estar sozinha, a menos que queira. Lia olhou para a mão dele segurando a sua. Era uma mão forte, calejada, a mão de um homem da terra. Era diferente da mão de Jonas, que prometia aventuras, e diferente da mão de Marcos, que a empurrou para fora. Era uma mão que oferecia parceria, respeito. Eu não quero mais estar sozinha, Cândido, ela respondeu, a voz suave. Mas eu preciso que saiba que a mulher que está aqui hoje não precisa ser salva. Ela só precisa de um companheiro para caminhar ao lado. E é tudo que eu quero ser, ele disse. Naquele momento, sob a luz da lua, um novo capítulo começava. Não era um conto de fadas, mas algo muito mais real e forte. A união de duas almas que foram quebradas pela vida e que juntas aprenderam a se reconstruir. Não na dependência, mas na força mútua. No dia seguinte, uma carta chegou ao sítio, trazida por um menino do vilarejo. Era de uma prima distante de Lia, que morava na cidade onde seu pai tinha a venda. A carta contava em poucas linhas o fim da história de Isadora. Depois de abandonar Ramiro, ela tentou aplicar seus golpes em outras cidades, mas sua fama a precedeu. Sem o marido para sustentar sua fachada, ela acabou sozinha, vivendo de favores, amargurada e colhendo a solidão que havia plantado. Lia leu a carta e não sentiu alegria nem ódio. Sentiu apenas uma profunda e triste paz. A justiça divina, ela entendeu, não era sobre punição, era sobre consequência. Cada um colhe, invariavelmente, os frutos da semente que escolhe plantar. Isadora plantou a amargura e colheu a solidão. Lia, mesmo jogada no deserto, escolheu plantar a esperança. E agora, colhia a abundância. Ela dobrou a carta e a usou para acender o fogo do fogão a lenha, transformando o último vestígio de seu passado doloroso em cinzas e calor. O calor que cozinharia o alimento de sua família. O ciclo estava completo. O tempo, que antes era um inimigo, tornou-se o maior aliado de Lia. Os anos passaram, como as estações no sertão, cada um com seus desafios, mas sempre trazendo a promessa de renovação. O sítio da esperança tornou-se mais do que um lar. Virou um símbolo na região,
um testemunho vivo do que a fé e a resiliência podem construir. A parceria entre Lia e Cândido floresceu em um amor maduro, baseado no respeito mútuo e no trabalho lado a lado. Eles não se casaram no papel, pois para eles, o compromisso que tinham era mais profundo que qualquer documento. Era um pacto selado na terra, na criação de Luzia e na reconstrução de suas próprias vidas. Luzia cresceu como uma verdadeira filha do sertão, uma menina de pés no chão, que conhecia o nome de cada planta, que sabia a hora de plantar e de colher, e que tinha nos olhos a mesma centelha de força da mãe. Seu avô Ramiro, em seus últimos anos de vida, encontrou a paz em ensiná-la a tocar as primeiras notas na sanfona, transmitindo a ela a única herança de alegria que possuía. E seu Sebastião, antes de partir, já bem velhinho, ensinou a ela o segredo das ervas e a sabedoria de ouvir o que o vento diz. A cena final acontece muitos anos depois. Lia, agora uma matriarca de cabelos prateados, está sentada na mesma varanda, mas a casa ao seu redor é sólida e cheia de vida. Ao seu lado, Cândido, também envelhecido, mas com um olhar sereno, observa a neta brincar no quintal. Sim, a neta. Luzia, agora uma mulher feita, casada com um bom rapaz da região, havia tido sua própria filha. Luzia se aproxima da mãe, trazendo 2 xícaras de café. Pensando em que, minha mãe? Ela pergunta, sentando-se ao lado dela. Lia sorri, olhando para a paisagem que um dia foi seu maior medo e que se tornou sua maior bênção. Estava me lembrando do dia em que cheguei aqui, sozinha, grávida, com uma mala de papelão e o coração do tamanho de um grão de areia. Eu conheço a história, diz Luzia com um sorriso cúmplice. O vovô Sebastião me contava todo dia a história da mulher forte que fez o deserto florescer. Eu não era forte, minha filha, corrige Lia com humildade. Eu estava apavorada. A força não veio de mim, veio de outro lugar. Ela olha para a pequena Bíblia de sua mãe, que agora repousa em uma mesinha ao seu lado, as páginas gastas de tanto serem lidas. Veio da fé de que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. E veio da terra, da teimosia daquela primeira semente que brotou. Ela me ensinou que mesmo quando tudo parece morto, a vida ainda está lá, debaixo do chão, só esperando um pouco de cuidado para voltar a crescer. Ela pega na mão da filha. Nunca se esqueça disso, Luzia. Não importa quão dura seja a seca, quão solitário seja o caminho. Dentro de você existe uma força que você nem imagina. Confie nela e confie em Deus. Ele pode não te tirar da tempestade, mas Ele com certeza te dará a força para construir um abrigo no meio dela. Luzia a abraça, e naquele abraço, gerações de mulheres fortes do sertão se conectam. A avó que partiu cedo, a mãe que renasceu das cinzas e a filha que agora carregava em si a semente da mesma resiliência. A câmera se afasta, mostrando a família reunida na varanda, o sol se pondo sobre o sítio próspero, a terra verdejante. A história de Lia não era sobre a maldade de uma madrasta ou a fraqueza de um pai. Era sobre a força indomável do espírito humano quando nutrido pela fé. A prova de que o verdadeiro milagre não é mover montanhas, mas aprender a plantar flores no deserto de nossas próprias vidas. Fim da história. Se a jornada de Lia te emocionou e te ensinou que a resiliência é a mais bela forma de fé, então deixe a sua curtida. Seu apoio é a água que rega nosso trabalho e nos permite contar mais histórias como esta. E agora, queremos ouvir o seu coração. Qual foi a maior lição que a história de Lia e do Sítio da Esperança te deixou? Você já teve que recomeçar do zero? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Ler suas experiências é o que dá sentido a tudo que fazemos. E se você ama narrativas que fortalecem a alma e mostram o poder da superação, inscreva-se agora em nosso canal e ative o sininho. Na tela, estou deixando a recomendação de outro vídeo que eu sei que vai tocar fundo em você. Nos vemos na próxima história.
que a esperança sempre encontre um solo fértil para brotar em sua vida.